Em parceria com a Secretaria Estadual de Inclusão e Assistência Social, a Coordenadoria da Infância e Juventude promoveu uma capacitação com os profissionais que atuam nas unidades de acolhimento do estado de Sergipe. O objetivo é orientar acerca do procedimento judicial para o acolhimento, conforme protocolo institucional. A capacitação sobre o protocolo foi destinada a coordenadores, psicólogos e assistentes sociais que atuam nas unidades de acolhimento para crianças e adolescentes de Sergipe. É resultado de uma parceria entre instituições que compõem a rede de proteção, a exemplo da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal, Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social e Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência do Ministério Público de Sergipe. Esse protocolo, na verdade, ele organiza o atendimento protetivo no Estado. Como a gente está num momento, e num espaço de governança, em que vários órgãos eles têm que produzir um atendimento em articulação, nada melhor do que a construção dessa espécie de cooperação, de regras para pavimentar o trabalho de cada um desses atores. Então, hoje a gente está trabalhando com a apropriação dessas regras pelo acolhimento institucional, no que pertine às modalidades de acolhimento judicial e excepcional de urgência, as atribuições de cada ente, de cada equipamento que forma o SGD. Então, quem são os órgãos que podem fazer o acolhimento emergencial, quais são os órgãos que instam o sistema de justiça diante de uma necessidade de um acolhimento judicial, qual o papel, qual a esfera de atribuição, qual as zonas de interseção entre esses órgãos e como é que a gente pavimenta esse atendimento de maneira articulada, de maneira integrada, garantindo, inclusive, o fortalecimento dessa rede. O assistente social Erisvaldo dos Santos, da Casa Lar do município de Santa Luzia do Itaim, explicou que uma das principais atribuições do serviço social na unidade de acolhimento é mediar o restabelecimento do vínculo entre a família e a criança ou adolescente. Para ele, a capacitação permitiu a troca de experiência com outros profissionais. É uma honra conhecer esse trabalho. É de suma importância, porque muitas das vezes a gente fica, como nós somos do interior, fica muito distante da realidade, E hoje é de suma importância nós trabalhar com o judiciário, trabalhar com essas pessoas de outras cidades, que é muito importante porque nós vamos fortalecer a rede, fortalecer que muitas das vezes o mesmo caso de um é o caso de outro. Então, em toda a nossa fala, em todo esse contato com o judiciário, a gente fica mais confortável, fica mais confiante do nosso trabalho. Para a psicóloga Leidjane Carvalho, da Casa Lar Promotor de Justiça Emerson Oliveira Andrade, localizada em Canidé do São Francisco, o momento foi de aprendizado. A gente passou por uma experiência recentemente que teve essa necessidade de promover uma transferência e a capacitação ela está sendo maravilhosa para dirimir algumas dificuldades e algumas dúvidas que surgiram durante esse processo. Então, eu acredito que numa situação futura a gente vai poder intervir e agir muito melhor, com maior conhecimento, então vai dar uma fluidez melhor para esse fluxo. O crime de injúria racial está inserido no capítulo dos crimes contra a honra do Código Penal, que prevê uma forma qualificada para o crime de injúria e não se confunde com o crime de racismo previsto na Lei 7.716 de 1989. Na matéria a seguir, nós vamos aprofundar esse assunto com especialistas. Confira. Quanto à injúria racial consiste em atacar diretamente a origem, cor, etnia ou religião, o crime de racismo atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, atingindo a integridade da sua raça. A injúria racial é uma ofensa direta a uma pessoa, como, por exemplo, quando uma pessoa chama outra de macaco. É um crime que está previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e tem pena de 3 anos e multa e prescreve em 8 anos. Já o racismo, ele é um crime que ofende uma coletividade, ofende uma raça, a cor, a religião, a etnia ou a precedência nacional, de modo geral. Está previsto na Lei 7.716, conhecida como Lei K.O. E o racismo ele é inafiançável e imprescritível,
podendo ser o réu condenado a uma pena de 2 a 5 anos. Em 10 de janeiro deste ano, o Brasil aderiu à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, através do Decreto 10.932. Recentemente, no nosso país, foi promulgada a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, o Decreto-Lei 10.932, dando status constitucionais ao tratado, ou seja, entra no nosso ordenamento jurídico brasileiro como uma lei constitucional. Hierarquicamente, ele se insere acima das leis, e nela está definido o que vem a ser a discriminação racial indireta, discriminação racial múltipla ou agravada, racismo de forma ampla, as medidas especiais, que são as ações afirmativas, e o que vem a ser a intolerância, né? Trata-se de um ganho imenso na luta antirracista, pois acaba com o escudo da injúria racial, que por muitos casos no nosso país é rechaçado pela punição menos gravosa da injúria. Então a figura da injúria nada mais é, no texto da Constituição, como uma discriminação racial. Com mudanças na legislação, o crime de injúria racial passa a ser equiparado ao crime de racismo. Foi aprovado recentemente no Senado Federal a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, aumentando a pena de 2 a 5 anos, mas ainda existe a busca da imprescritibilidade e da inaficibilidade, né? Mas é uma excelente vitória o que estamos diante. Uma equiparação dessa só mostra o reconhecimento do Legislativo na luta antirracista e o reconhecimento do racismo estrutural e institucional do nosso país. Temos observado, nosso país tem ocorrido várias questões, principalmente no futebol, né, campeonatos internacionais, partidas do Campeonato Brasileiro, onde a gente vê ofensas às leis de cotas, execução e também na execução dos concursos públicos, né, que são coisas que a gente vem vendo claramente os descumprimentos das bancas. Tanto a injúria racial quanto o racismo nascem da mesma fonte, a fonte do preconceito. E essa fonte deixa manchas difíceis de serem curadas. Quando falamos de preconceito racial e suas consequências psicológicas, podemos falar de 2 fatores atacados diretamente, que é a identidade e a autoestima. Isso porque ocorre uma inferiorização estereotipada para determinado grupo e por não possuir referenciais identitários destes valorizados na nossa sociedade. Pessoas que sofrem discriminação racial são propensas a desenvolver dificuldades emocionais e comportamentais que comprometem diretamente a saúde mental e o bem-estar. Desenvolvem traumas e feridas na alma que despertam sintomas de estresse pós-traumático, como, por exemplo, pesadelos recorrentes por gatilhos mentais, quando algo vem a lembrar o evento traumático. A intrusão, que é o que chamamos de incapacidade de tirar da mente os pensamentos sobre o que aconteceu. A hipervigilância, que é a dificuldade de dormir por medo do perigo, de frequentar certos ambientes. A raiva ou agressividade, na tentativa de proteger-se. A perda de apetite, sintomas de apatia, propensão à ansiedade generalizada, depressão e desesperança. Até mesmo o maior uso de substâncias psicoativas, apelando para o álcool e outras drogas como uma forma de lidar com o sofrimento do trauma racial. Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras ou gestos depreciativos, referente à raça, etnia ou cor, com a intenção de ofender a honra da vítima, como que aconteceu com a indígena da aldeia Chocó, do município de Porto da Folha, Monalisa Ramos, que na época era estudante universitária. Na época de faculdade, tinha um colega que sempre fazia piadas ofensivas comigo. Era comum eu chegar na sala de aula, ou até mesmo durante as aulas, ele me chamava várias vezes por índia, colocar a mão na boca e fazer aquele som geralmente atribuído a nós indígenas, além de outras piadas pejorativas com relação à minha cultura. Ele também fazia parte de um movimento de jovens católicos e no início até tentou me fazer participar também. Em uma das vezes que eu pedi para ele parar com essas brincadeiras, ele me disse que não adiantaria processá-lo, pois ele não estava fazendo nada de errado.
Então, por favor, lembre-se de que injúria racial é crime e nós indígenas merecemos respeito. Depois do intervalo, vamos conferir mais uma edição da Quinta Júris Cultural. A gente volta já.